Bom, uma das palavras que a gente fala muito quando a gente está tentando entender, tentando resolver um problema, é contexto. A gente precisa entender qual o contexto daquele problema, ou seja, onde aquele problema está inserido, qual o universo que aquele problema está inserido. Então, eu vou voltar aqui para o teste de performance para vocês acompanharem de maneira prática o que é esse projeto de melhoria de usabilidade, tá bom? Então, para entender melhor o problema, a gente precisa entender melhor o contexto. O que é o contexto? É onde o problema está inserido. E como que a gente descobre onde o problema está inserido? A gente precisa de algumas metodologias para isso. A gente já sabe, através de alguns estudos, livros e pelo mercado, que a gente sabe que funciona, que existem métodos, metodologias para a gente entender o contexto de maneiras mais rápidas, tá? Uma forma que a gente tem de entender o contexto da maneira mais rápida é usar de uma metodologia que hoje já é muito conhecida, que é uma metodologia chamada Discover. O Discovery é basicamente uma imersão no problema para você entender quem que vai usar, em que contexto, em que cenário, quais são os problemas que existem ali e qual problema que você quer resolver, tá? Hoje aqui a gente usa, vou até entrar no Google e vou direto no Google para passar isso para vocês. Discover Canvas da Homem Máquina. Então a Homem Máquina ela tem um quadro que é o quadro Discover, que é o que a gente usa. E isso aqui tanto está aqui nos materiais do curso como está disponível para qualquer profissional usar. Você consegue encontrar isso aqui muito fácil na internet, tá? Pelo nosso próprio site. O que é o Discover Canvas? Eu vou compartilhar aqui com vocês mais ou menos como a gente usa e passar muito rapidamente sobre isso. O Discover Canvas ele vai servir para você entender o contexto. Então, assim, antes de começar qualquer projeto, antes de abrir qualquer Figma, ferramenta, software de design, ou, enfim, entenda qual o contexto do projeto que você está querendo aperfeiçoar, tá? Então, nesse caso, a gente está tentando aperfeiçoar o projeto de usabilidade, a usabilidade do projeto do teste de performance. Vamos tentar entender o contexto do projeto teste de performance. Então, eu já estou aqui com o Canvas aberto e vou explicar um pouquinho como é que esse Canvas funciona no nosso dia a dia, tá? Resumindo, a gente vai tentar entender quem são as pessoas, ou seja, quem usa o produto, né? Que tipo de usuário usa o produto, onde ele está, que são os cenários. Então, em que momento da vida dele ele está e qual a razão para ele usar esse produto. São os cenários e os casos de uso desse produto que a gente está trabalhando. As dores, elas são os atritos. Eu não consigo, não gosto, não quero, é melhor lá no concorrente. Então, assim, quais são as dores que esses usuários normalmente têm? Os CPs, como poderíamos, ou como nós poderíamos, tem gente que chama de CNP, e tem gente que usa em inglês, que é How Might We, ou HMW. A gente aqui chama de CP, mais fácil. Então, os CPs são perguntas que começam com como poderíamos. Então, como poderíamos fazer com que essa persona, nesse cenário, não tenha determinada dor? E o CP, ele é basicamente a direção do projeto. Então, assim, qual é o objetivo desse projeto e o que a gente quer resolver com ele? Esse quadro aqui, ele é normalmente preenchido entre nossos clientes, mas nesse caso, é um projeto interno, então fizemos nós aqui, os próprios designers da Homem Máquina, mas no caso específico do teste de performance, o que a gente está tentando fazer? É identificar quem são as pessoas do projeto, quais são os cenários, as dores e os CPs. Se você conseguir registrar isso para o projeto, você você está muito próximo de saber o contexto do projeto. Então você está muito próximo de entender qual é o seu projeto, para quem ele é, em que contexto ele está sendo usado e quais são os principais problemas ali que você quer resolver, tá? Então, assim, nesse caso, a gente já preencheu o quadro, eu vou botar um pouco aqui embaixo para vocês entenderem. Projeto interno, e eu estou usando como exemplo, tá, pessoal? Então, resumindo, quem que usa o teste de performance? Quem está usando o teste de performance são pessoas leigas que não entendem de performance, não entendem de medir desempenho de sites. Então elas estão entrando de curioso, não entendem sobre os termos técnicos normalmente.
E também tem uma outra persona que é o usuário profissional. Normalmente quem está tentando resolver um problema de performance é quem entende, já sabe, por exemplo, o que é o Lighthouse. Eu não falei sobre isso, mas Lighthouse é uma ferramenta de métrica do próprio Google. Às vezes ele possui uma agência, às vezes ele até mesmo é um desenvolvedor. Então a gente registrou. Sabendo disso, a gente consegue olhar para quem esse projeto é. Sabendo para quem esse projeto é, fica muito mais fácil a gente tomar as decisões, principalmente de usabilidade, tá? Então, por aí. Quais são os tipos de cenários, né? Então, essas personas, normalmente, tá até separado em cores, né? O leigo tá de amarelo e o profissional tá de verde. Então, o leigo, ele normalmente só tem um site, normalmente ele se interessa em receber alertas, notificações para saber se o site dele está em dia, tá tudo certo lá. Ele tem um site problemático, não sabe exatamente como resolver. E o profissional normalmente tem mais de um site, ele quer usar ferramenta de apoio para impulsionar o resultado dos próprios clientes. E ele também quer um lugar que faça múltiplos testes de maneira mais fácil. Registrar isso aqui, gente, é fundamental para garantir que todas as decisões de projeto tomadas daqui para frente vão estar indo na direção certa, tá? Principais dores. O processo de onboarding está longo e confuso. Onboarding é o processo de uso e entrada no sistema. Aqui, no contexto do curso, a gente não está falando do cadastro. Então, vou deixar isso aqui mapeado para uma outra hora. Mas a gente registrou, são dores que a gente percebeu que esses usuários têm. A gente não entrevistou essas pessoas ainda, tá? Essas pessoas não foram entrevistadas, elas estão sendo. Isso aqui está sendo preenchido com base em quem percebe o negócio, quem está trabalhando no negócio e quem, como designer, você já consegue perceber que existem essas questões. Você pode enriquecer isso aqui muito mais com entrevistas, tanto com stakeholders, né, donos da empresa, gerentes de área e até com os próprios usuários finais, que é o objetivo final de fazer um teste de usabilidade assertivo, tá? Mas por enquanto a gente está fazendo isso aqui só elaborando hipóteses através do próprio uso dos designers, tá bom? Os CPIs são, como eu disse, são perguntas que começam com como poderíamos. Então, como poderíamos fazer um processo de onboarding mais sucinto? Como poderíamos diferenciar de uma maneira mais clara as ações de fazer um teste e iniciar um monitoramento? Então, tudo isso aqui são problemas que a gente quer resolver com o projeto. É muito mais fácil, todo mundo está alinhado sobre o problema que precisa ser resolvido antes de começar a colocar a mão na massa, tá? Então, para um minutinho, dá uma lida mais sobre o que é o Discovery, esses processos de Discovery. Isso vai ajudar extremamente a enriquecer o seu processo de contexto, de entender melhor o contexto do seu projeto. Quem vai usar, em que cenários elas vão usar, quais são as principais dores e também qual problema exatamente você quer fazer. Tá bom? Aqui, essa metodologia ela vem do Design Sprint, que ela usa de algumas metodologias, né? Mas a metodologia principal é o Design Sprint. Vem de um livro chamado Design Sprint, que foi lançado pelo pessoal da Google Ventures alguns anos atrás. Tá? Para essa aula, para esse contexto, eu fico por aqui. Até a próxima.